João Augusto Monteiro. Era uma cidade pequena naquela época, né? Mas que era interessante. Uma cidade, vamos dizer, médio porte, mas que era muito interessante a cidade. Eu trabalhava com um negócio de madeiras. Era comércio de madeiras. Comércio de madeiras. Eu ajudei também. E no tempo da guerra a gente fornecia lenha e dormentes para o caminho de ferro. E naquela época nós tínhamos caminhões com gasogênio e tínhamos também, vamos dizer, recebíamos da própria rede ferroviária, que era portuguesa, né? Recebíamos alguma gasolina e pneu para poder manter, porque naquela época acabou o carvão de coque, então eles passaram a usar a lenha, né? Mas era interessante, a gente mantinha o pessoal lá cortando a lenha. Era interessante, a gente normalmente dentro do cais da própria estação ferroviária, a gente tinha normalmente ali 15 a 16 pessoas trabalhando, só cortando e carregando no vagão. Os dormentes também é a mesma coisa, então vinha o fiscal e colocava aquela forquilha, ver se estava tudo ok, aí batia com um martelo, com uma chancela do caminho de ferro português. Era um bom tempo, era garoto. Hoje só tenho uma irmã, éramos 4, 2 homens e 2 mulheres, e eu era mais novo. O meu avô era João Monteiro. E eu sei que a minha avó era Ana Monteiro também. E da parte da minha mãe, não conheci o meu avô, nem me recordo o nome dele, mas a minha avó era Brígida Moraes, do colégio, escola comercial. Era de manhã e de tarde, né? Tinha de um lado a escola comercial e do outro lado a escola industrial. Uma era vamos dizer, ligada à aprendizagem da indústria, né? Então, por isso a gente a escola industrial, né? E a outra era comercial. Era o título daquela época era esse, né? Não, era uma escola do governo e qualquer um frequentava, né? Sou católico. Meus pais, minha família toda, tudo católico, né? Como garoto, às vezes contra a vontade, mas tinha que ir à missa todo domingo, né? Sim, no domingo até que não, gostava mais de ficar um pouquinho dormindo, né? Mas a missa tinha que ser sagrada, assim. Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de ir para o Rio, e essas coisas todas de rapaz, de namorar, enfim. Olha, que eu mais gostei e foi interessante é a matemática. Com isso, eu tive um professor muito bom e hoje eu faço uma conta de cabeça com uma facilidade fantástica. Sempre tive facilidade nessa matéria, que dizem que é uma das mais difíceis, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, meus irmãos também. Morávamos assim, perto, era uma família muito grande, né? E eram muitos tios, muitos primos, e era engraçado. A gente ia para uma pequena cidade, assim, que a gente lá chama aldeia, né? E no verão, das férias, então eu juntava os primos todos. Nós éramos 19 primos. E normalmente ao jantar tinha que estar a família toda, né? Reunida, né? Todos os dias. Normalmente 7 horas, 19 horas. Aí quando a gente chegava atrasado, já via. Aí o pai vinha, era um problema, né? A gente sempre se distraía um pouco, conversando, batendo papo. Era a distração da época, né? Eu vim para o Brasil
pelo seguinte, eu trabalhava com meu pai, e trabalhei até os 21 anos, e trabalhava muito. E eu via que realmente ali eu não teria futuro, porque ainda era no tempo da ditadura, Salazar e tal. Eu não me envolvi em política nunca na vida, era o meu trabalho, mas eu senti que eu ali não iria avançar. Então tentei ir para a África, para Luanda, onde eu tinha uns tios, uns primos. Mas naquela ocasião, diziam até que a África era nossa, era muito mais difícil ir para lá do que vir para aqui. Aí achei que a minha tia na época não deu aquela atenção necessária, né? E graças a Deus foi até bom para mim. Aí eu escrevi para um tio que eu tinha aqui. Aí eu escrevi para o meu tio aqui, que era uma pessoa muito boa, mas totalmente desligada, né? E acabou me dando a atenção que eu queria, né? Então falou com um primo direito dele, primo meu em segundo grau, que tinha uma papelaria ali na rua Buenos Aires, e me mandou uma carta de chamada, isso em 1952, no qual eu trabalhei ali até 1957. Ele foi gerente do cassino Oceano Atlântico. E quando acabou os cassinos, ele, por coincidência, estava em Portugal em 1946. Mas eu vim para cá e eu já tinha parado de trabalhar e tal, vim sozinho. A quarta chamada é espécie de um contrato que normalmente os governos exigem. Não é só o governo brasileiro, outros governos exigem que eu quero ir para determinada nação para trabalhar. Então tem que existir um contrato de trabalho, porque ele passa a ser responsável por mim ou por qualquer outra pessoa, entendeu? Exatamente, com aquela carta de chamada podia entrar e fazer os documentos, tudo direitinho, tudo certinho, e já com um emprego já garantido, né? Olha, a minha vontade, vamos dizer, de trabalhar e querer progredir na vida era tanta que eu queria realmente me expandir um pouco, né? Muita gente podia achar que, não sei o que é a ditadura lá. Eu nunca me envolvi nessas coisas, nunca tive problema nenhum, nem lá nem aqui, que eu passei aqui também. Então, quer dizer, o meu problema era trabalhar para progredir. Então, foi essa realmente a minha vontade. Eu cheguei aqui em 28 de maio de 1952. Vim de navio. Naquela época, uma viagem assim, era demorada, era 10 dias, né? Um navio italiano, Conte Grande, e em que fez uma paragem só em Dakar. Mas foi interessante, e quando a gente é novo, a gente topa qualquer coisa, e vinha lá embaixo, uma cama por cima, a gente brincava uns com os outros, mas foi a primeira vez que eu saí. Não, umas 2 ou 3 cidades só, né, em Portugal. Porto, Braga e tal, e pouco mais. Olha, eu achei uma cidade muito, muito boa, aconchegante, entendeu? E conforme eu digo, a minha vontade de trabalhar era tanta que eu comecei a ficar, como é que se diz, fascinado. E tinha vontade de trabalhar e fiz amigos, enfim, a coisa foi deslanchando por aí para fora, e quando foi em 57 eu resolvi sair dessa firma do meu primo para começar no transporte coletivo. Eu tinha vontade já muito de trabalhar com meu pai, meu tio, né? E qualquer coisa, só que eu via que era muito trabalho e que a coisa não... No tempo da guerra tudo era difícil lá, né? Entendeu? No tempo da guerra faltava tudo, era arroz, era como é que se diz, açúcar, enfim, tudo era difícil, né? Mas quando você trabalha, mas você realmente vê alguma coisa, algum futuro pela frente, o trabalho não mete medo. Mas quando você sente que
não passa muito à frente, foi quando eu resolvi sair fora. E eu mesmo com 21 anos eu pedi autorização ao meu pai, naquela época. Foi ela que pagou a passagem toda. Eu decidi porque eu era empregado dessa papelaria, né? E eu cheguei a subgerente da firma. Mas eu cheguei à conclusão que ele vivia prometendo que iria fazer sociedade e tal. Mas a coisa foi se passando e a gente viu que não fazia nada, e resolvi enfrentar a vida. Eu comprei um ônibus de sociedade com um outro rapaz e fomos à luta. Então, trabalhava de manhã, na outra semana trabalhava de tarde, e daí foi o começo, né? Eu morava ali no Estácio, no Estácio. Eu tinha um amigo meu de infância que veio para cá e também morava lá, e então passei a morar lá. Depois que eu saí para o transporte, eu também saí lá dessa casa e fui morar no Jacaré. Isso foi em 1957. Escolhi porque já era, vamos dizer, alguma coisa ligada àquilo que eu fazia já em Portugal, que era dirigir caminhão, essa coisa toda, né? E naquela ocasião, lá a gente podia dirigir com o motorista do lado, entendeu? Hoje não pode mais. Então, eu trabalhava, eu gostava de dirigir, dava muito maço de cigarro para o motorista para me deixar dirigir. Sempre tive muita habilidade para mexer no negócio de mecânica, né? Embora não fizesse assim muita coisa, mas eu sempre gostei. Motorista e administrava também, né? Era a antiga linha 25, Jacaré e Ipanema, que é hoje 474. Não mudou muito do que é hoje, entendeu? Cresceu a população muito, entendeu? Mas os bairros em si não mudaram muito, entendeu? E Ipanema, a gente chegava a Ipanema, a gente entrava ia lá para o Corte Cantagalo, ia beirando, vamos dizer, como é que se chama aquela avenida, beirando Epitácio Pessoa, e tal, íamos lá no Corte Cantagalo. Aí depois voltamos novamente ali em Ipanema para pegar. Mas tudo naquela época também o trânsito era muito menor, o número de carros era muito menor, né? Foi na época ainda que aqui a Rio Branco era daqui da Nido Peçanha para Presidente Vargas era mão dupla. O equipamento daquela época ainda era muito primário, né? Então nós chamamos queixo duro, quer dizer, tudo era direção dura, frio duro, a caixa não era como é que se sincronizada, era no tempo, entendeu? A gente tinha que passar no tempo do motor, entendeu? Tudo e hoje não, hoje você pega um ônibus e tem um freio mais leve que o meu carro, entendeu? Então a direção, né, nem se fala, uma direção que qualquer criança até mexe. Então, mas naquela época realmente eu levava muito susto porque por coincidência o ônibus que eu comprei, ele tinha uma deficiência de freio de fábrica que não conseguia ninguém andar freio naquele ônibus. Eles davam mais ou menos aquela distância e tal, e já ia me pendurar. É que naquela época as cadeiras eram muito fortes, né? As cadeiras de hoje se arrebentavam, que não aguentava. O meu esforço era tanto, aí quando parava, a gente aliviava. Aí era emoção. Aí normalmente a gente chegava ali na Leopoldina, às vezes, vamos dizer, com 20, 30 em pé, e chegava ali, tinha o pessoal que chegava de Caxias, né? Ia a cada horas com trouxa de roupa para
para Copacabana, tá? E lá vai, entrava todo mundo. O cara ficava assim meio tombado, né? Entendeu? Mas eram. E não podia andar devagar com eles, né? Porque se andasse devagar, eles xingavam. Que eles normalmente iam 7 horas da manhã e 4 horas voltavam, né? O pessoal que trabalhava em obras, essa coisa toda, prédios. E um dia eu sei que eu vim aqui na Presidente Vargas e num susto desse tá, eu dei uma pancadinha num automóvel, né? Aí o cara saiu, quando saiu o pessoal da Leopoldina quase que matou o cara teve que arrancar. Eles queriam que fosse. Uma ocasião eles deram uma surra num motorista numa linha 136, porque ele era muito vagaroso. Não, acho que não, naquela época a gente andava, vamos dizer, uns 40, 50, mas quando se ia devagarzinho para apanhar passageiro e tal, eu chamava, como é que é, deitão, coisa, mas xingavam a pessoa e deram uma surra num motorista desse, numa outra linha que fazia ponte na própria Leopoldina. Tem uma história também que, uma ocasião eu vinha na São Luís Gonzaga, né? E eu tinha um cobrador que ele era muito falador, um baiano, e todos os passageiros gostavam dele e tal. E naquela ocasião não tinha a banca do cobrador, e ele cobrava dentro do carro com a fichinha e tal, e saltava da frente para trás e tal, enfim. Eu sei que chegou uma hora lá que eu peguei um show todo de branco, né? E quando chegou ali na cancela, o cobrador saltou e disse, ó chefe, tem um pato branco aí que ele não quer deixar entrar mais ninguém. Tá bom. Aí eu fui controlando a hora, né? A gente sabia que os horários chegavam os trens ali na Leopoldina, né? Mas aquilo era matemático. Era 11h52, 11h52 estava o pessoal saindo ali. Aí quando cheguei ali na Leopoldina, aí deixei, né? Aí quando eu fui lá para trás assim, o pato branco estava aqui do meu lado, né? E foram empurrando ele lá para frente. Tem muita história bonita. Eu lembro também, tudo também é sorte, sabe? Tinha uma ocasião, um motorista, que ele trabalhava muito, e era ele, uma senhora e um filho. E a senhora lavava roupa e tal, e ele trabalhava de manhã, e dobrava serviço e tal. Enfim, mas aquilo nada conseguia, vamos dizer, para resolver o problema dele. Em determinada época, eu estava no botequim, tomando café, e estava o dono do botequim também, então ele é muito falador, e ele disse na ocasião do Getúlio, que ele matou o sogro, tal, pelas costas e tal, não sei o que, foi indultado pelo Getúlio. A gente ficou assim, né? Um dia, à noite, eu tinha acabado de jantar e fui até o ponto, que eu tinha trabalhado de manhã, fui até o ponto e ficamos encostados assim no açougue, né? E do lado uma padaria, né? Então estava eu conversando, tinha outro colega e esse motorista na nossa frente, virado assim pra gente, né? De repente teve um assalto na padaria e o cara chegou cá fora e deu um tiro para poderem fugir, né? E o que é que aconteceu? Deu um tiro nas costas desse motorista, em que ele morreu com um tiro nas costas. Tem histórias que a gente escuta. Aquela enfim, eu peguei o ônibus, levei lá para o Meia e tal. Aí quando chegou no Meia, eles não quiseram, já levaram aqui para o pronto-socorro, e eu vim também na assistência e tal. Eu senti logo que não. Aí quando foi outro dia de manhã, eu fui trabalhar, estava o São Francisco lá do botequim, depois o Francisco lembra que o Oswaldo falou isso assim pra gente, eu lembro. Olha, ele vai morrer pelas costas. E não deu outra. Entendeu? E a gente dá sorte, ele podia ter pego o tiro aí da gente ali, sem querer. No tempo do Mineirinho, o famoso Mineirinho. Mas tem, naquela época também, tinha aquelas meninas que gostavam também de sentar no capô, e a gente facilitava para elas, né? O homem não, né? A gente fazia amizade, isso fazia parte do jogo, né? Como todo motorista de ônibus tem sempre muitas namoradas. Ah, é? Isso
todos esses motoristas até hoje. A gente tem muitas namoradas. Aí trabalhavam umas 8, 10 horas ou mais. E depois chegava no domingo, quem trabalhava de manhã tinha que trabalhar o domingo inteiro para outro dia, na segunda-feira, trabalhar de tarde. Porque o que vinha trabalhando de tarde, né, folgava o domingo para pegar a segunda-feira de manhã. Agora, tem uma história também muito interessante, que um dia eu dobrando, quer dizer, trabalhando domingo, então fazia 6 viagens e tal. E um dia de noite, eram quase 11 horas, cheguei no ponto já para ir embora e tal, daí tinha uma porção de gente lá e tal. E o despachante veio falar comigo, pô, não sei o que, esse Monteiro e tal, tem esse pessoal aí, pô, pelo amor de Deus e tal. Tá bom, e fui, né? Sabe que eu cochilei em plena Barata Ribeiro. Cochilei, mas acordei na hora assim, realmente podia ter feito um acidente. Isso ia ser perto de meia-noite, plena Barata Ribeiro. É que naquela ocasião não tinha assim muitos carros, né? Mas tem algumas assim, interessantes que a gente lembra, né? Naquela época o trânsito era bom. Tinha às vezes o bonde que atrapalhava um pouco e tal. Mas fora disso o trânsito era bom. A vista de hoje é um problema sério. As vias com pouca diferença são quase as mesmas de antigamente. Só fizeram túneis elevados. Mas foi a linha amarela e a linha vermelha que foi realmente um sucesso. Mas pelo volume de carros que entram no estado do Rio de Janeiro, as vias não aumentaram nada. Então, normalmente a engenharia de Detran lança mão de certos artifícios para poder, vamos dizer, como essas mãos únicas de manhã, à noite também aqui quem vai para a Gávea também, a terceira mão, coisas que favorecem, mas realmente tem ainda muita coisa. Teve um engenheiro de Detran que sempre bolou essas coisas e foi um homem que ele fez muito por esse município, porque até hoje o que está feito no Rio de Janeiro ainda tem 80% feito por ele. Chama o Dr. Simar Garcia. Ele foi engenheiro do Detran, da engenharia do Detran umas 4 ou 5 vezes. Diretor. Olha, foi no período mais ou menos de 68, isso veio até 80 e pouco. A cidade viva o pessoal sempre muito atencioso. Tem uma ocasião, quando eu estava aqui na Antônio Carlos, perto de uma fila para tirar a carteira de trabalho, e um senhor veio, eu perguntei, aqui é o central, o senhor queria o quê? Senão vem tirar a carteira e tal. Ele foi comigo lá dentro, falou não sei com quem, não sei quem ele era, e me deu a carteira na hora, E aquilo eu fiquei fascinado, como é que pode ter pessoas boas, né? E só a informação que eu pedi a ele. Eu acho o povo brasileiro fantástico, principalmente o carioca. Ficou tudo lá. Aí eu voltei lá a primeira vez 10 anos depois. Minha esposa brasileira, meus filhos brasileiros. 2. Um com 61, com 47 anos. E outro vai fazer agora 44. Naquela ocasião tinha diversos donos de lotação de ônibus. Era a empresa Brasil Lisboa, que é hoje do Sou Generoso. Naquela época, a fábrica da carroceria metropolitana comprou aquela empresa quase falida, né? Aí o que ele fez? Tinha 2 linhas, então ele foi vendendo, vamos dizer, 2 ônibus para um, outro para o outro, enfim, fazendo uma empresa só de agregados. Então,
naquela época que o doutor Hélio trabalhava na outra linha da 130, que era de triagem, né? E ele era garoto, naquela ocasião, e ele trabalhava de cobrador de um dos irmãos. E o pai cobrador de um dos outros irmãos também, do outro irmão, né? Então foi mais ou menos nessa época. E daí, então veio depois aí, não, aí depois venderam, que esses agregados virou aquela sociedade anônima e tal, e depois venderam para outras pessoas. Venderam para aquele Sr. Neném Constantino, e esse Sr. Neném Constantino vendeu para o Sr. Jacó, o Sr. Generoso, naquela época. Olha, de um ônibus, depois eu comprei mais 3 lotações aqui na Lapa, era Lapa Leblon. Isso 2 anos depois. Comprei 3 lotações, Lapa Leblon, depois comprei mais 2, depois comprei mais 1, e eu com outro sócio. Essa empresa se chamava Transporte Helena. Foi porque naquela ocasião eu fiquei muito doente, entendeu? Depois que eu soube da morte do meu pai, eu passei a ter uma dor muito forte, então daí comecei a fazer exames, aí peguei uma psicose nervosa, eu vim cá embaixo, no fundo do poço. Aí resolvi que ia desfazer a sociedade para poder vender a minha parte, mas sempre fomos amigos e fomos compadres até. E passei a visitá-lo quando ia a Portugal e tal. Esse foi o motivo. Mas depois passou esse tempo que eu parei e tal, um tempo, na época da inflação, né? Voltei outra vez tudo ao fundo do poço. Olha, nessa época de lotação, eu olhava mais a parte, vamos dizer, do operacional. Então toda a parte operacional era comigo. E esse meu sócio, que foi meu compadre, eu olhava mais, vamos dizer, a parte financeira, né? Mas eu sendo responsável, então eu tinha muito trabalho. Às vezes eu chegava em casa meia-noite, 1h, 3h da manhã, e aí quando era às vezes 7h, 8h, ele me chamava, olha, a lotação enguiçou lá em tal parte, assim, né? Coisa. Aí era muito sacrifício, sinceramente. Começou aqui com ônibus na Brás de Lisboa e as lotações na Transporte Helena, que era a linha, era Lapa Leblon. Uma linha ia pela Gávea e voltava por Copacabana, a outra por Copacabana voltava pela Gávea. Passado um tempo, comecei outra vez como agregado numa outra empresa, com ônibus e tal. E dali eu consegui comprar uma empresa de sociedade com mais 2, né? Que foi a Aviação Nossa Senhora de Lourdes. Porque eu sempre dizia o seguinte, olha, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o meu nome. E realmente eu tive um teste nessa época. Eu consegui nessa Alta Aviação Bandeira, onde tinha um ônibus, consegui vender para a Aviação Nossa Senhora de Lourdes, né? Aí fiquei um tempinho e tal, e assim, dei sorte que tudo correu de direito, a dívida não passou um tostão daqui. Então eu queria uma confiança que a pessoa que teve em mim, né? Que um dia me convidou para comprar a parte e ele disse, olha, Morgado, eu não tenho dinheiro, você sabe. Não, mas com você faço qualquer negócio. Por quê? Porque da maneira que eu fiz o negócio com ele, tive a felicidade de não passar um tostão daquilo que eu apresentei. E daí eu chamei mais 2 rapazes, ele virou para mim e disse assim, olha, fala com o meu irmão e vocês podem ficar os 2. Aí falei com o irmão parece que ficou assim com medo e tal. Aí eu voltei a ele e disse, olha, Morgado, seu irmão disse que não quer e tal. Aí ele disse, não, quem você escolher, você pode trazer. E assim foi, escolhi mais 2 sócios e compramos 90% da empresa, no qual eles eram donos dos 2, né? Isso já era em 67, final de 67, e fiquei até 74.
o dinheiro que eu ganhei aqui foi economizando e depois a gente apanhava, às vezes, dinheiro emprestado e pagava aquele juro, né? E então, quer dizer, você sendo correto, você não tem dificuldades de apanhar dinheiro aqui ou lá. Porque ao invés de apanhar em banco, a gente apanhava com particular, né? E aí pagava aqueles juros, quer dizer, era correto, então nunca tinha dificuldades em apanhar dinheiro emprestado. E daí é que a gente, quase todo mundo começou assim. Porque a gente queria mais, vamos dizer, apanhar um dinheiro que a pessoa não precisasse ter. A gente pagava todo mês, ia lá, pagava o juro e tal. E quando podia, depois começava a dar o capital, né? E com isso a gente, quer dizer, ganha muita confiança. E um fala com o outro, não, fulano, para fulano você pode emprestar e tal. Então todo mundo começou assim nessa base. Entendeu? Principalmente os empresários aqui do Rio de Janeiro. E também em todo o Brasil também. Me indicaram para ir na Metropolitana, porque estariam vendendo, vamos dizer, ônibus para aquela linha. E eu fui lá e acabei fazendo negócio, fui lá com esse meu sócio e fiz negócio. E recebi o ônibus já pronto, quer dizer, eles fizeram a carroceria e teve uma outra companhia que se chamava Tudalto que vendeu o chassi. Entendeu? Não havia mais respeito naquela época. Assalto nem, né? Nunca tive problema de assalto. Assalto nem se falava. É a linha 622 e a 779. O percurso, um era Meia Grotão, a 679. E a outra era Ramos Rodoviária. Naquela época a gente queria fazer negócio, ganhar dinheiro. Olha, foi o seguinte, aquela fábrica de carrocerias que tinha aqui na Presidente Vargas, que era Carroceria Vieira, ela tinha feito uns lotações pequenos e ela, quer dizer, quem estava vendendo as lotações para essa linha. Com pouca entrada, né? E aí, quer dizer, eu fui com esse sócio, compramos 3. Depois ele ainda tinha mais alguns lá, que ainda estava com dificuldade para vender, comprei mais 2. E depois comprei mais um da própria linha, né? Mas tudo era a facilidade que a gente tinha, né, naquela época, né? O ônibus, que já tinha cobrador, quer dizer, não tinha mesa de cobrador, ele cobrava no meio do carro, com a fichinha e tal, com dinheiro. E realmente lotava bastante. Era muito mais trabalhoso, tenho dúvida. Já a lotação era mais fácil, tinha aquele número de lugares, então você fazia aquilo. A gente às vezes carregava 1 ou 2 agachadinhos assim e tal, mas normalmente não. Mas eu naquela ocasião já nem trabalhava, porque eu já tinha motoristas. Eu me preocupava mais com manutenção, que era a parte que eu mais conhecia, e o meu sócio, eu olhava mais a parte, vamos dizer, financeira. E eu sempre participava a eles, olha, João Melo, isso, o São Melo, isso assim, eu fiz assim, comprei isso, eu disse, não, se eu fizer está bem feito, então. Sempre me deu liberdade. Agora com isso a liberdade, que o trabalho todo era meu. Mas tinha que um ir para um lado, outro para o outro, né? Mas foi duro, não foi fácil, não. Não, mais ônibus tinha até 1950 e pouco. Depois surgiu a lotação, foi crescendo muito e as empresas de ônibus foram ficando fracas, que foram tirando o passageiro do ônibus, né? E naquela ocasião também, que é sempre uma das dificuldades que os ônibus sempre tiveram, foi a tarifa, sempre tarifas baixas e tal. E com isso enfraqueceu muitas empresas que acabaram. Era menor, mas era uma passagem melhor, entendeu? E o custo também das coisas, o gasto era menor. Menor porque eu não carregava praticamente peso nenhum. Tudo vamos dizer, quando você carrega, sempre sacrifica, você gasta mais frio, você gasta mais pneu, enfim, manutenção é muito mais cara, né?
E assim foi, as lotações foram tomando conta praticamente tudo. Depois, no tempo do Lacerda, ele resolveu acabar com as lotações. Tinha muita gente contra, mas não teve jeito, né? Todo mundo tem que se adaptar, formar empresas, né? E então, quer dizer, foi quando surgiu também mais as empresas com agregados, né? Quer dizer, um com lotação, outro com outro, enfim. Mas aparentemente aparecia a empresa. Como na Transporte Idena também aparecia a empresa, né? Mas todo mundo teve que se adaptar, uns fizeram modificação de lotação para ônibus, enfim. Nessa época não. Eu já fui ter uma crise já na aviação Nossa de Lourdes, de 67 até 74. Principalmente em 69, então uma crise muito violenta. Por quê? Porque a passagem barata, entendeu? E todas as empresas passaram muita dificuldade. Antigamente era muito difícil para se tirar uma passagem, né, para conseguir aumento. E com isso também como é que se diz, o serviço não era tão bom, né? Porque hoje em dia você vê muito ônibus novo, quer dizer, o empresário, sempre que ele pôde ganhar dinheiro, ele empatou em ônibus. Entendeu? Então hoje nós temos a frota mais nova do Brasil. Porque quando dá uma flexibilidade na tarifa, tudo a gente joga no próprio ônibus. E naquela época era muito difícil. Então, quando eles apertavam a tarifa, a gente passava realmente dificuldades. E com isso o serviço não era tão bom, né? Eu tive naquela época que tinha minhas dificuldades como outros, mas eu tinha menos dificuldades pelo seguinte, porque chegava um credor na minha empresa, eu não deixava ele esperando mais de 5 minutos. Na mesma hora, se não tinha dinheiro, mandava entrar, dava um cafezinho, uma água, conversava e tal, aí dava um chequinho predetado, enfim. E sempre consegui passar essa dificuldade, entendeu? Mas sempre tive muito respeito pelas pessoas que vendiam alguma coisa ou que emprestavam dinheiro. Todo mundo foi se adaptando, uns foram fazendo fusão com outros foram vendendo, saindo. Olha, eu acredito que a autoridade, ela quisesse, vamos dizer, talvez, eles pensaram que com mais ônibus, que talvez organizasse melhor o tipo de transporte. Quer dizer, a maneira de ver daquela época dos administradores do governo, né? Que não deixa de ter também a sua razão, né? A Secretaria de Transportes ela foi inaugurada no tempo do Saturnino, com o primeiro secretário foi o Miguel Baur. Naquela ocasião eu já andava aqui pelo sindicato. Não, o militar nunca interferiu no nosso setor. Nós sempre fomos subordinados ao município, à prefeitura, e nunca se envolveu no nosso setor. Não aconteceu nada, dizer, uma dificuldade por isso aqui pelo militar, não. Nunca teve interferência. O que acontece é o seguinte, tem às vezes, vamos dizer, secretários que eles gostam, vamos dizer, de apresentar uma planilha justa, né? Mas a maioria acham que se baixar a tarifa, que é um ganho político, não sei o quê, deixa que você está acabando, vamos dizer, com o tipo de transporte. Eu acho que, por exemplo, aquele que passou aqui no sindicato, como é o doutor Kiza. Já o doutor Kiza, quando ele foi, vamos dizer, da antiga estrada de rodagem, né? E ele já tinha uma outra maneira de administrar. Ele sentava todos os empresários com técnicos e discutia a planilha ali, entendeu? E realmente, quer dizer, isso no transporte interestadual, né?
Quer dizer, são maneiras, já outros não, escondem o que vão fazer e tal. E eu acho que a coisa tem que ser um pouco aberta, né? Para a pessoa discutir e tal. Mas isso sempre foi a dificuldade das empresas, sempre foi a atualização da tarifa. A CTC ela foi criada, vamos dizer, politicamente e conseguiu politicamente a vida inteira. Ela foi ter boas linhas, fazia as linhas praticamente que queria, né? E cobrava a mesma tarifa que a gente cobrava, né? Mas você sabe, uma administração do governo sempre é mais difícil, porque ela também não tem flexibilidade. Ela não podia, vamos dizer, comprar um pneu, tinha que fazer uma aquisição, não podia comprar, enfim. E sempre também muita política dentro da CTC. Então hoje muda um, amanhã muda outro, e cada um entra com um pensamento diferente de outros. E a ponto que acabou com 50 e poucos ônibus, com 4.000 funcionários. Que foi aumentando, ela chegou até 600 ônibus, né? Então foi entrando funcionários, mas sair nunca saiu mais nenhum. Então chegou a um ponto que, quando ela terminou com 50 e poucos ônibus, ela tinha 4.000 e poucos funcionários. Isso no tempo aqui do Dr. Tacílio, já. Foi um dos presidentes. Por último que teve foi o Dr. Tacílio. Olha, eu sempre aqui no Brasil acreditei em tudo, todos os negócios. É que está, às vezes, você ter a oportunidade de entrar em certos negócios. Porque naquela época, com o pouco dinheiro que a gente tinha para dar entrada em alguma coisa, foi o ônibus que nos atraiu, a entrada era pequena para a gente, e tudo era financiado naquela época, né? Diferencial, você tem às vezes você tem umas linhas que são melhores que outras, você tem uns que administram melhor do que outros, uma série de fatores. E é aquele que eu falei, o fator também sorte, né? Trabalho e sorte, né? Olha, o melhor crescimento foi já aqui na rodoviária Matias, da qual faço parte hoje. Desde 74. Mas você veja que tudo na vida tem um início. E você veja que, normalmente, vamos dizer, o imigrante, que é o meu caso, sempre, vamos dizer, consegue alguma coisa a mais devido ao trabalho. Quer dizer, tem muito imigrante que faz um trabalho aqui, vamos dizer, que não faz na sua terra. É que nem o brasileiro que vai lá para fora, trabalha em alguma coisa que aqui não trabalharia, enfim. Mas a vontade da pessoa em crescer é tanta que você enfrenta todos. E tudo tem uma época, né? Na época que você podia fazer isso, entrar numa lotação, tá? Hoje não, hoje é difícil. Tudo é difícil. Quando os negócios vão crescendo, aí a coisa se torna mais difícil para a pessoa começar. É um país em progresso, todos os pontos de vista, está aí. Você hoje é o maior produtor de soja, carne, enfim, tudo. E esse país, eu acredito muito nesse país. Não será para a minha época, mas para mim vai ser o segundo país do mundo. Que tem gente para isso e tem terra para isso. Naquela época existia muitos loteamentos, muita coisa. E sempre eles tentavam levar a lotação para poder aquilo crescer. E assim foi. A lotação sempre na frente, sempre junto com os prédios, entendeu? E foi crescendo, que seja Jacarepaguá e a própria Zona Oeste, que ela não é só abastecida tem uma parte que é abastecida pelo trem, mas a maior parte é por ônibus, entendeu? E tudo foi nessas condições. Esses grandes loteamentos, essa coisa toda, sempre foi a lotação que foi romper isso aí. Então, é época boa. Olha, eu acho que
de 74 para cá, a coisa começou a melhorar, porque começou a ter ordem no transporte, né? E a coisa, sempre com muito trabalho, e você, com a empresa, você vai se organizando, você vai cortando uma série de custos, e você vai progredir, você passa a ter muita responsabilidade, você, numa empresa, passa a ter mais 2, 3 linhas, enfim, você passa a ter muita responsabilidade com o usuário, né? Então você vai se adaptando também, é aquilo que eu falei no início, você acredita naquele negócio que você tem nas mãos e você procura, vamos dizer, expandir, sempre com muita garra, muita coisa, então sempre com equipamento novo, de preferência, né? Que é para atrair mais o passageiro, para dar conforto ao passageiro. Isso de 74 para cá realmente passou a progredir muito mais. Conforme eu controlava o ônibus comum, foi também controlar o Frescão. E o Frescão ele apareceu exatamente com uma passagem mais cara para ver a transferência do automóvel, do motorista do automóvel para aquele ônibus. Mas a hora que você achata uma tarifa daquele ônibus, você acaba ter a transferência do ônibus comum para aquele ônibus. Aí que você achatou a tarifa e o transporte foi acabando também. Não valia mais a pena. Entendeu? São essas coisas que às vezes o poder público tem que refletir bem, ver a coisa. Foi um show naquela ocasião, realmente foi muito bom. É o seguinte, cada empresa ela foi concorrendo. A nossa empresa ganhou uma linha daquelas, também concorreu, que era a área 5. E outras empresas, a Redentor. Houve sim da parte do Detran naquela época. Isso já tem aqui uns 30 anos já. É porque naquela ocasião o pessoal com o trânsito ficava buzinando, então aí resolveram tirar a buzina do ônibus. E até hoje continua assim. Não é interessante que hoje eles fazem da buzina o acelerador, ficam assim, acelerando e tal. Entendeu? Ou então no freio. Houve, naquela ocasião, quando foi inaugurado os Frescões, e realmente era mais confortável, porque você tinha mais ônibus de ar-condicionado e foi uma época boa. Segurança não tinha problema. Hoje tem tido problemas, inclusive nos ônibus de ar-condicionado que eu tenho tido assaltos. E eu fico muito preocupado quando tem um assalto nesse tipo de ônibus. Porque, veja bem, se o passageiro ele paga uma passagem mais cara para ter um pouco mais de conforto e é assaltado, aí a pessoa chega a um ponto, não adianta nada eu andar num ônibus desse, né? Então a gente fica preocupado porque pode perder todo o passageiro de uma hora para outra. Instalei câmeras. Houve uma melhora. No Tiba, depois que eu coloquei agora tem um ano mais ou menos, e de lá para cá não tive mais assalto nenhum. Não tive mais assalto. Se tiver, ele vai ser visto, tem 2 câmaras, né? Bem disfarçadas. Ao longo do tempo já temos 6 ou 7. Normalmente porque a gente passa sempre na beira do morro, né? E quando tem algum conflito, vamos dizer, entre o pessoal do morro ou os bandidos com a polícia, então eles bem botam fogo no ônibus, que é uma maneira de eles aparecerem, sei lá, que a gente até hoje não entende. Sinceramente não entendemos. Eu tive uma época, quando eu comecei esse Frescão, eu estava dentro do terminal do Ministro dos Cortes, né? E naquela ocasião tinha que ser uma frota muito alinhada, que às vezes estava, vamos dizer, uma fila cá embaixo no fundo da escada, né? Mas 5 minutos depois já estava dentro do carro. Que tinha uma frequência muito grande. E tinha muito passageiro naquela época. De fazer filas. Hoje não. Cresceu, mas como é que se diz? O poder de poder viajar da passagem. Antigamente você cobrava a tarifa
a tarifa normal e dos aumentos. Hoje não, hoje você cobra metade da tarifa que você cobrava naquela época. O poder aquisitivo diminuiu da população. É mais barata porque naquela época a gente cobrava a passagem completa, né? Vamos dizer, se passava de 2 para 2,50. E depois a gente foi cobrando menos. Hoje cobra, vamos dizer, um pouco mais da metade do que cobrava na época, do que aquilo que tem direito de cobrar. Olha, nós achamos que ela foi desastrosa. Pelo seguinte, porque, vamos dizer, você tem linhas com 90 quilômetros. Então, todo empresário, seja em qualquer setor, se tiver prejuízo, você não consegue. Só quem pode ter prejuízo é o governo. Se mesmo assim a CDC acabou. Agora, veja bem, naquela época nós formamos aí uma caixa, entendeu, para subsidiar, vamos dizer, parte dessas tarifas. Mas um ônibus, você vê 90 km a 2,10, é uma coisa de louco. Em compensação, que essa é uma das coisas também, vamos dizer, dessas combis e vans que apareceram,